E nós vamos até a Rua São Paulo agora ao vivo com Rômulo Balbinotti, porque hoje estão acontecendo aquelas obras lá para escorar aquela fachada do prédio que pegou fogo no dia 28 de dezembro. Isso traz modificação no trânsito, mas aí a gente está vendo agora, o Rômulo, com imagens ao vivo, eles abriram, antes só tinha o corredor de ônibus aberto, né? Hoje eles liberaram mais uma pista e mesmo assim a Rua Indaial está interditada, segue interditada. Olha, Joelso dos Santos, a Rua Indaial continua interditada para dar mais fluidez ao trânsito. Mesmo assim, né, continua interditada para dar um pouco mais de fluidez ao trânsito, mas tudo deve voltar ao normal a partir de amanhã. Como a gente pode observar nas imagens, uma pista foi liberada, né? Antes, até então, era apenas o corredor exclusivo para ônibus que estava liberado para os condutores de veículos e também os veículos pesados. Agora foi liberada mais uma pista aqui da Rua São Paulo. E o semáforo continua intermitente, como a gente confere aí nas imagens. A Rua Indaial automaticamente está fechada por conta disso. Quem vem da Martin Luther não consegue pegar a Rua Indaial em direção ao bairro da Velha, ao Parque Vila Germânica. As obras iniciaram na manhã desta segunda-feira, estão sendo colocadas escoras, vão ser colocadas escoras na parte externa da fachada do prédio e na parte interna cabos de aço para reforçar. É uma obra que de forma provisória, né, vai fazer com que esta fachada não sofra um colapso, por exemplo. Lembrando que esse prédio histórico foi construído em 1930 e pegou fogo no dia 28 de dezembro. A gente está aqui com o Dirceu, que é diretor de operações da Defesa Civil. Dirceu, os andaimes estão sendo instalados para que os profissionais possam chegar até o topo da fachada para fazer essa obra de contenção, né? Boa tarde. Muito boa tarde, telespectadores. Né? Estamos acompanhando aqui os trabalhos da equipe técnica, né? Que foi até uma decisão da semana passada. Essa obra é uma obra emergencial para atuar na sustentação dessas paredes. Essa parede, para colocar em segurança os transeuntes aqui da Rua São Paulo, não só os pedestres, mas também os veículos que aqui passam. Assim que terminar, bem pela projeção deles, para concluir ainda hoje, vamos fazer novamente uma reunião, assim que concluir, fazer uma reunião para fazer uma análise se realmente dá de liberar mais a outra via ali. Como a gente pode ver, não vai ser possível liberar a passagem dos pedestres pela calçada, mas talvez a gente busque aí uma alternativa ali com cones e com faixas de segurança para os pedestres desviar ali da calçada e poder passar com segurança. Até o final do dia, então, vai haver essa definição se a segunda pista será liberada ou não. Primeiro nós vamos aguardar a conclusão dos trabalhos, né, de sustentação dessa parede. Assim que eles entregarem esse trabalho, vamos nos reunir com a equipe técnica, mas com um engenheiro nosso da CDC e tomar essa decisão. Né? Agora, como você falou, é uma obra provisória, né? Não é uma obra definitiva. Depois, posteriormente, vai ter que ser feita uma nova obra por aqui. Né? O que acontece? Como essa é uma edificação antiga, ela é tombada pelo patrimônio histórico, então vai ter que aguardar ainda o laudo técnico pericial do Corpo de Bombeiros, para assim as seguradoras aí começar a fazer, né, a reestruturação de toda a obra. Essa obra ela é emergencial para trabalhar em cima da mitigação desse risco aqui que está colocando aqui principalmente quem passa aqui pela Rua São Paulo. Essa obra provisória vai evitar um colapso, por exemplo, né, da fachada aqui do prédio. Exatamente. Então, ou seja, nós estamos aí perto de 10 dias que aconteceu. Então, a Defesa Civil trabalha exatamente na prevenção, então é uma obra preventiva para evitar uma possível queda dela. Uma possível queda, claro que pode depender de qualquer questões de clima ou de outras questões ali que possa ela desabar. Então, exatamente para mitigar o risco e evitar uma possível queda. Por conta disso também, então, a calçada não vai ser liberada para os pedestres. A calçada não vai ser, por quê? Porque os andaimes eles vão permanecer ali. Então, ou seja, vamos fazer um isolamento ali daquela calçada naquele ponto e trabalhar juntamente com a guarda de trânsito, pode fazer um corredor ali com cones, né, de forma segura ali para as pessoas não possam atravessar aqui e poder continuar ali naquela passagem naquele lado. Tá legal, muito obrigado então ao Dirceu, que é diretor da Defesa Civil, falando com a gente ao vivo aqui no Balanço Geral. Como a gente pode observar mais uma vez nas imagens aqui, ô Joelson, o trânsito está fluindo com tranquilidade.
nas duas faixas o motorista pode passar por aqui, né? A faixa tanto do corredor exclusivo para ônibus quanto a faixa que fica ao lado. O ponto de ônibus continua desativado, ou seja, os ônibus não estão parando aqui até para dar mais fluidez ao trânsito. Deixa eu só pegar uma palavrinha para encerrar a nossa participação aqui do Alves, que é da agente da Guarda Municipal de Trânsito. Alves, melhorou bastante o trânsito aqui com a liberação de uma pista, né? Boa tarde, Rômulo. Boa tarde a todos. Realmente melhorou bastante. Foi mais ou menos umas 9 da manhã que nós resolvemos liberar mais uma pista e deu melhor fluidez, praticamente resolvendo o problema. A rua Indaial deve ser liberada amanhã, talvez? Isso a gente não pode responder agora, porque depende de como vai as obras, mas a tendência é que no final do dia libere, mas as pessoas serão informadas. A princípio, está interditada. Tá legal. Muito obrigado, então, ao Alves. Eu volto com você aí no estúdio do Balanço Geral. A qualquer momento a gente chega com mais informações. Joelson.